Eu queria te convidar a você abrir a tua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 13, no versículo 13. Gálatas 3, 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Acharam? Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amados, a maldição, ela estava sobre todos nós. O homem, ele era maldito, mas aquele que foi pendurado no madeiro, que é Jesus Cristo, ele se fez maldito em nosso lugar. Então, o Senhor, ele quebra toda a maldição. E aqui o versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então o Senhor, ele quebrou a maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Pai, nós te louvamos por essa palavra, por esta noite. Senhor, abre os nossos ouvidos, os ouvidos espirituais, para ouvir a tua palavra, para receber a revelação da tua palavra. Nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Senhor, a semana, ela tem 7 dias, cada dia tem 24 horas. Nós estamos em um dia da semana, dedicando aqui 2 horas para te cultuar e te adorar. Esses breves minutos, Pai, eles são importantes. E eu te peço, Senhor, toca cada coração. Tira do nosso meio a dispersação, a conversa, aquilo que nos afasta da tua palavra. Esse momento, Pai, ele é dedicado a ti. Nós colocamos agora o nosso coração na tua presença. Nós nos desligamos agora de qualquer outra coisa, de qualquer outro assunto. Nós estamos no Santo dos Santos. Nós estamos diante desse Deus de amor, desse Deus vivo. E eu creio, Pai, o Senhor tem uma porção para derramar sobre cada vida que aqui está. Pai, eu te peço, derrama a tua paz sobre os corações que aqui estão. Tira, Deus, a aflição, tira, Deus, a tristeza. Não permita que nada nos roube da tua presença. Pai, eu coloco a minha vida diante de ti. Pai, me cobre com teu sangue, me capacita, usa minha vida para trazer essa palavra, essa mensagem. E nós te louvaremos, Pai, te engrandeceremos. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado, Pai, por este tempo de comunhão. Nós te damos graça por essa igreja, por esse povo amado. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso estamos alegres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, a maldição, ela estava sobre nós, e Jesus, ele quebrou e ele venceu essa maldição, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Abraão, ele foi chamado para viver a bênção de Deus. E Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. E a palavra de Deus a Abraão foi: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu aquele homem que andou em fé. Abraão foi desafiado a acreditar em Deus, a confiar em Deus. E Deus estabelece sobre ele essa marca, esta bênção. E a bênção de Deus sobre nós, ela é para nós um bem. A bênção, ela é um favor imerecido. Nós não merecíamos viver a bênção de Deus, mas
através da graça de Cristo, através do seu amor, da sua entrega, a bênção, ela chega até nós. E a bênção que Deus, Ele libera sobre nós, nós vemos lá em Gênesis, como que Deus abençoou a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vemos sobre a família de Abraão, por exemplo, sobre Jacó, a bênção da multiplicação. Como Jacó prosperou depois na terra do seu sogro Labão, e Deus foi dando a ele os animais listados, salpicados e malhados. Os animais que nasciam daquele rebanho, os que eram fracos ficavam com Labão, e os que eram fortes ficavam com Jacó. Deus interferiu na vida de Jacó e o abençoou. Nós vemos essa bênção da fertilidade, a bênção da multiplicação sobre Isaac, numa terra que era seca, uma terra que era estéril. Isaac semeou, e no mesmo ano ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Nós vemos sobre essa família e toda a geração, e vemos também sobre José, a bênção da administração, a bênção do governo. Como José administrou no Egito, nos 7 anos de fartura, depois seguidos de 7 anos de escassez. A sabedoria, a estratégia, a inteligência, o governo, como ele administrou tudo aquilo, e como ele se tornou senhor daquela terra, e Deus o coloca por cabeça naquele lugar, vivendo a bênção de Deus. Aliás, quando nós entendemos e nós nos abrimos para viver a bênção de Deus, nós não seremos cauda, mas o Senhor, Ele nos coloca por cabeça. José foi colocado para governar, e essa bênção de governo, ela está sobre a tua vida. Nós vemos nessa família a bênção da fertilidade. Olha isso, Abraão casou-se com Sara. Sara, ela era estéril. Isaac casou-se com Rebeca. Rebeca, ela era estéril. Nós vemos que Jacó casou-se com Raquel, e Raquel, ela era estéril. As 3 esposas de Abraão, Isaac e Jacó, as 3 eram estéreis, mas por causa da bênção do Senhor, elas se tornaram férteis. Então, a bênção de Deus sobre você vai fazer você fértil aonde você estiver. Por quê? O pastor Ricardo pregou aqui domingo passado, porque a bênção, ela permanece. A bênção, ela não está em nós pelo lugar que nós estamos. Jesus, ele disse, estes sinais acompanharão e seguirão aos que creem. A bênção de Deus, ela nos acompanha. Você pode mudar de emprego, sendo a vontade de Deus, aonde você estiver, você vai prosperar. Mas eu queria chamar a tua atenção. Quando nós olhamos para esta família da fé, que é a família de Abraão, a profundidade da bênção que eles viveram não é algo normal, não é algo comum. Foi muito profundo o que Deus estabeleceu sobre Abraão e sobre a sua família, porque a esterilidade foi vencida, tudo o que eles não poderiam viver, por causa da bênção de Deus, eles viveram em família. E Jesus Cristo, Ele é a bênção de Deus para nós. A bênção, ela se torna para nós fruto e consequência, não do nosso mérito, muito menos do nosso trabalho, mas a bênção de Deus sobre nós, ela se torna fruto da nossa comunhão com Deus, da nossa relação com Deus e da nossa fé diante do Senhor. Nós, ou muitos de nós que estamos aqui, nos achegamos a Cristo por causa da bênção.
Muitas pessoas vieram para a igreja porque estavam doentes, enfermos. Muitas pessoas vieram para a igreja porque estavam quebrados financeiramente e precisavam de provisão. Estavam desempregadas, precisavam de porta de emprego. Muitas pessoas vieram para Cristo porque o seu casamento estava destruído e desejava e precisava de uma restauração familiar. Muitos estavam presos ao vício e precisavam de libertação. Nós nos achegamos a Cristo em busca da bênção. Mas, depois que nós conhecemos o Deus da bênção, nós passamos a entender que o Senhor, Ele é muito maior do que nós possamos pensar ou imaginar. E, através desse relacionamento, nós vivemos nesse ambiente de bênção. Amém? Eu queria te convidar a ler o texto de Gênesis 27, versículo 8. Gênesis 27, versículo 8. Diga assim: neste ano de 2023, eu vou viver a bênção de Deus de forma plena. Quem é que deseja receber essa bênção e esse dom de governo, para você governar, administrar, gerenciar a tua casa, a tua família, as tuas finanças? Aleluia! Meu Deus, é tudo isso que Deus tem sobre nós. E eu creio que nesse ano de 2023 vai ter um desdobramento. A palavra ela vai sendo revelada, ela vai se desdobrando, não é? Nós vamos começar a cada momento entender de forma mais profunda qual é essa bênção que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, Gênesis 27, versículo 8. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim, diga, maldição e não bênção. Aqui nós estamos vendo a conversa de Rebeca e Jacó. Isaac, ele já estava uma condição de saúde não 100%, ele já não estava enxergando bem. Isaac fala para Esaú, que era o filho mais velho: Esaú, vá atrás de uma caça, pegue essa caça, faça um cozido, uma comida saborosa para mim, porque eu vou comer dessa comida e eu vou te abençoar. E Esaú foi atrás da caça. Rebeca, a Bíblia vai mostrar que Isaac amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Nós vemos nesse contexto familiar uma manipulação de Rebeca em relação ao seu marido. Ela manipula aquela situação. Ela engana o próprio marido para beneficiar o filho. Muitas vezes nós vivemos em família relacionamentos deformados, relacionamentos tóxicos, porque quando nós olhamos para os nossos filhos, todos são amados. Não há distinção, não há acepção. Mas Rebeca, ela queria ver Jacó abençoado, mas ela não queria que Esaú recebesse aquela bênção. E ela então mente ao seu marido, e ela manipula e induz o seu filho àquela mentira. E ela fala para Jacó: você vai lá no nosso rebanho, e você vai pegar animal do nosso rebanho. Esaú estava indo atrás de uma caça, que iria demorar mais, que daria mais trabalho, porque ele teria que caçar, ele teria que matar. E Rebeca falou: você vai no rebanho, que é aqui pertinho, você pega o animal,
Eu vou fazer a comida saborosa que o teu pai gosta, para que ele te abençoe. E Jacó fala para sua mãe, ele responde assim: dar-se-á o caso do meu pai me apalpar e saber que eu sou zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. A palavra fala em Deuteronômio que a vida está diante de nós, a maldição e a bênção, e nós devemos escolher qual caminho nós vamos andar. A maldição, a palavra diz que a maldição sem causa, ela não prospera. A maldição, ela não prospera na vida daqueles que servem a Deus. Mas ela pode sim se manifestar, como muitas vezes você pode ver numa família, o avô bebia, o pai bebia, o filho bebe, você vê gerações presas ao álcool e tantas coisas. Mas essa maldição, ela está muito mais relacionada a comportamentos familiares do que apenas a uma maldição espiritual. Não que não haja maldição espiritual, sim, pode haver uma maldição espiritual, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder e autoridade para destruir e quebrar essa maldição. Mas a maldição que eu estou falando é a maldição fruto de relacionamentos, de hábitos. É a maldição que ela é cultivada de geração em geração. É quando nós criamos a nossa família da forma que nós achamos que é certo, ou da forma que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós. Quando, na verdade, a bênção para ela se manifestar, a bênção da família, o parâmetro, não é? A referência é a palavra. É o marido amando a sua esposa, dando a sua vida por ela, e a mulher sendo submissa ao marido. Algo que parece simples, mas que nos dias de hoje se torna muito complexo. Então nós vemos nessa família um relacionamento que ele não era saudável. Agora, nós trazemos a maldição quando nós semeamos na carne. A maldição muitas vezes é fruto de uma semeadura na carne. E era isso que Rebeca estava fazendo com Jacó. Esaú, ele era o herdeiro dessa bênção, a bênção da primogenitura, porque ele era o mais velho. Mas Esaú desprezou essa herança, essa bênção, e ele vendeu por um preço de fome, por um prato de lentilha. Ele troca a bênção, ele troca algo espiritual por algo que era urgente, momentâneo, a necessidade daquele momento. Por outro lado, Jacó, ele foi suplantador, aquele que queria a bênção do pai. E amados, o nome Jacó significa usurpador, enganador, trapaceiro. Jacó viria a ser pai das 12 tribos de Israel. Mas, até esse momento que nós estamos lendo aqui a história, Jacó ainda não era alguém verdadeiramente convertido ao Senhor. Jacó, ele era neto de crente, porque o avô dele, Abraão, era crente. Jacó era filho de crente, porque o seu pai, Isaque, era crente. Mas ele mesmo, Jacó, não era crente. Jacó, ele, não sendo crente, não sendo uma pessoa convertida, somente aos 97 anos, Jacó foi viver a sua conversão. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós podemos receber alguns ensinamentos. Diga assim: Jacó fez a coisa certa do jeito errado. A intenção era boa. E você sabe que muitas vezes nós pecamos por isso. O pecado é algo que nós cometemos. A intenção ela é boa, mas o jeito de fazer é errado. E foi isso que Jacó fez. A coisa certa do jeito errado.
ele desejou a bênção da primogenitura, porém ele usou ferramentas carnais que não são corretas. Diga assim: Jacó desejou o espiritual agindo de forma carnal. Deu para entender? Muitas pessoas são roubadas na sua vida por causa disso. A intenção de Jacó era certa. A intenção de Jacó era o que realmente Deus esperava isso dele mesmo. Deus esperava que ele realmente desejasse a bênção da primogenitura, ainda que ele não fosse o primogênito. Mas ele agiu de forma carnal. E muitas pessoas se perdem, porque elas querem algo de Deus, e tudo que Deus nos dá é espiritual. Querem algo de Deus, mas buscam na carne. Muitas vezes nós queremos a salvação da nossa família, nós queremos a salvação do nosso filho, e vamos falar aqui sinceramente, muitas vezes é difícil você servir a Deus e você vê pessoas da tua família que não servem a Deus. Muitas vezes é até dolorido, você servir a Deus e você ver pessoas da tua família sendo destruídas. Você está aqui assentado, ouvindo a palavra, você é ricamente abençoado pelo Senhor, mas tem uma pessoa da tua família que está destruída pelo álcool, pelas drogas e por tantas outras coisas. Mas o que eu queria falar ao teu coração, a obra, ela está sendo feita, e ela está sendo feita pelo Senhor. Entenda o que eu vou falar ao teu coração. Não é você que vai salvar a tua família. Não é a mãe que vai salvar o filho. Não é a esposa que vai salvar o marido. E muitas vezes nós agimos de forma carnal, porque nós nos precipitamos, porque nós agimos na nossa força. Quando você age na tua força, não dá certo. Jacó queria a bênção, diga assim, mas ele estava agindo na força do braço da carne. Rebeca, através desse engano, dessa manipulação, ela trai o seu marido e ela induz o seu filho a enganar o seu pai. Jacó então se passando por Esaú. Lá em Gênesis 28, aliás, em Gênesis 27 mesmo, não dá tempo de nós lermos tudo, mas vamos ler aqui o versículo 15 em diante, de Gênesis 27, para nós vermos aqui a conversa entre Jacó e o seu pai Isaque. Depois, tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhes as mãos e a lisura do corpo. Então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Vamos ler juntos o 19? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Várias mentiras na mesma conversa. Ele mentiu, dizendo que era Esaú. Ele mentiu, dizendo que fez o que o pai havia ordenado. Ele mentiu, dizendo que havia, preparado aquela comida, a caça. E o 21 diz: então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: o que Isaque disse?
A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Eu acho que nessa hora o coração de Jacó deu uma acelerada. Ele deve ter pensado, será que a casa caiu agora? Será que meu pai descobriu que não é Esaú? Versículo 22. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai. Aliás, 23. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te, dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, da fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações te reverenciem, sê senhor dos teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Vamos ler juntos em voz alta o versículo 30. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, o usurpador, o trapaceiro, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, quem chegou? Chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa e trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. E aí a Bíblia fala que Esaú bradou com profundo amargor. Amados, eu creio que ficou claro o texto que nós lemos. Jacó então ele engana seu pai, porque ele estava obstinado a viver aquela bênção. Mas ele agiu de uma forma carnal, ele usou de manipulação, ele usou da mentira. E isso não era a vontade de Deus e não é a vontade de Deus para nós. E o que aconteceu? Esaú ficou tão furioso que ele ameaçou de morte o seu irmão Jacó. Jacó, com 77 anos de idade, nesse momento, ele foge da casa de seus pais. Olha só, aquela artimanha, aquele plano, a princípio era o plano perfeito, tinha tudo para dar certo. E muitas vezes nós fazemos planos na nossa cabeça e no nosso coração, mas a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Jacó achou que ele seria ricamente abençoado, que ele teria tudo e que a vida dele seria transformada a partir daquele momento. Mas agora, sendo ameaçado pelo seu irmão, ele precisou fugir. E sabe como que Jacó fugiu? Com uma mão na frente e a outra atrás. Jacó fugiu sem nenhum recurso. Ele precisou fugir da casa do pai para não ser morto. E ele teve que sair em vergonha, porque ele havia enganado o seu pai e o seu próprio irmão. E ele foge debaixo de medo e debaixo de ameaça. E quando Jacó ele foge, lá em Gênesis 28, vamos ler também, Gênesis 28, versículo 18.
Jacó, ele tem uma experiência com Deus. Jacó se depara agora fugitivo, sem dinheiro, sem herança, sem riqueza, sem nada e com seu futuro incerto. E o que acontece? Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente darei o dízimo. Jacó desesperado. Jacó estava desesperado. Ele não poderia voltar para trás. Ele não poderia voltar para sua casa. E o seu caminho adiante era incerto. Ele não tinha mais garantia de que as coisas dariam certo. Embora ele tivesse recebido a bênção do pai. Mas naquele momento o seu futuro era incerto. E ele ora a Deus, porque Deus se revela a ele. Mas Jacó, ele ora a Deus, não porque ele tinha uma vida com Deus, mas ele ora ao Deus de Abraão e ele ora ao Deus de Isaac. Ele clamou ao Deus de seus pais, mas até então não era o Deus dele. E essa experiência que Jacó teve, que Deus se revela a ele, Deus se revela como Deus de Abraão, como Deus de Isaac, mas não como Deus de Jacó. E amados, ele faz esse voto, pedindo que Deus abençoasse a jornada que ele iria empreender. Quem aqui tem uma jornada a empreender esse ano? Esse ano é uma jornada. Nós estamos no 15º dia do primeiro mês. Nós temos um ano inteiro pela frente. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Durante toda essa jornada deste ano, você vai andar debaixo da bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela se manifesta quando você não anda na sua carne, quando você não faz as coisas do seu jeito, mas você faz tudo direcionado pelo Senhor, quando você vive no centro da vontade de Deus. E neste ano, nós não vamos andar como Jacó, mas nós vamos andar como filhos que vivem a vontade de Deus. Eu falei aqui no início, que Jacó ele não era crente como seus pais eram. Esta oração era a oração de alguém que estava desesperado. E o que aconteceu? Jacó ele consegue chegar na casa de Labão, que era seu tio. Gênesis 29, Gênesis 30, Jacó viveu na casa de Labão. E a Bíblia vai mostrar que ele trabalhou 14 anos por Raquel e por Lia, e ele trabalhou 6 anos por seus animais. Mas a Bíblia também vai mostrar que por 10 vezes Labão mudou o salário dele. E não para mais, para menos. O que Jacó agora estava vivendo? Diga assim, Jacó estava vivendo o fruto do que ele havia semeado. Ele enganou, agora estava sendo enganado. Ele roubou, agora ele estava sendo roubado. Jacó estava colhendo o fruto da sua semeadura, o enganador sendo enganado. E ele passou dias difíceis na casa de Labão. A casa de Labão representou para Jacó o lugar de vergonha, o lugar de humilhação, o lugar de ser subjugado, o lugar em que ele não tinha autonomia, ele não tinha autoridade para decidir, para viver os seus sonhos. Ei,
ouça o que eu vou falar ao teu coração. Quando nós não vivemos o centro da vontade de Deus e nós andamos na nossa carne, quem nos subjuga é o inimigo das nossas almas. Muitas guerras que nós vivemos na nossa vida, elas não são frutos de Satanás. Elas são frutos de decisões que nós tomamos na nossa carne. Sinto lhe dizer, é dura essa palavra. Eu já vivi muitas guerras na minha vida, que o causador delas, o nome dele é Rodrigo Barbosa. Muito prazer. Eu já vivi muitos desertos que eu mesmo causei. O deserto que Deus nos leva é provação dele. Ele fala em Deuteronômio: eu vos levei ao deserto para saber o que estava no vosso coração, se guardaria ou não a minha palavra. Quando Deus nos leva ao deserto, não falta nada, tem maná. Tudo que você precisa no deserto tem. O pé cresce, mas o calçado cresce junto, a roupa não acaba, não falta nada. Mas quando o deserto que nós vivemos é causado pelas nossas decisões carnais, esse deserto é dolorido. E muitas vezes nós vivemos situações assim no casamento, na família, no ministério, porque nós causamos. Tudo que Jacó viveu na casa de Labão, foi ele quem causou, pela sua decisão carnal. Mas eu quero trazer para você uma boa nova. Você pode dar glória a Deus aí? Talvez você esteja vivendo momentos difíceis por decisões que você tomou. Mas aquele que nos amou, ele é fiel. E através da sua graça, mesmo quando nós tomamos decisões erradas, ele continua te amando, ele te perdoa e ele interfere naquele momento difícil. Sabe o que aconteceu com Jacó? Deus foi lá, na casa da vergonha, e Deus se manifestou e honrou a Jacó e tirou Jacó do lugar da humilhação. E eu profetizo sobre a tua vida: Deus vai tirar a vergonha da tua vida. Aquilo que te causa vergonha, no lugar da tua vergonha, o Senhor trará dupla honra. Receba esta palavra no teu coração. Em Gênesis 32, aliás, um pouco antes, quando Jacó estava na casa de Labão, o próprio Labão confessa que ele tinha consciência que só por causa de Jacó que ele foi abençoado. E Deus começa então a mudar a sorte de Jacó. E eu profetizo nesta noite, hoje, Deus começa a mudar a tua sorte. Você vai terminar o ano de 2023 com muitos testemunhos dessa mudança de sorte na tua vida. O que você vai fazer com essa palavra? Você vai se levantar a viver a vontade de Deus. Deus começou a mudar a sorte de Jacó. Deus se manifestou a ele, deu uma direção a ele e falou assim: olha, meu filho, todos os animais do rebanho, todos que nascerem listados, salpicados e malhados, eles vão ser seus. Aí quando Jacó falou isso para o seu sogro, o sogro dele falou assim: o quê? Listado, salpicado e malhado vai ser de Jacó? Labão chamou os filhos dele e falou assim: ó, faz o seguinte, galera, pega todos os animais do rebanho, listado, salpicado e malhado, e leva embora. Não deixa nenhum aqui, porque assim não tem como nascer listado, salpicado e malhado. Os filhos de Labão levaram esses animais a 3 dias de viagem, de distância. E o que Jacó, ele fez? Toda vez que as ovelhas que eram concebidas, elas eram fortes, Jacó ele pegava uma vara e ele colocava a vista do rebanho nos canais de água para que concebessem diante das varas. Quando o rebanho era fraco, Jacó não colocava a vara. Assim,
as ovelhas que nasciam fracas, elas eram de Labão, e as que nasciam fortes, elas eram de Jacó. Um belo de um dia, Labão acordou, respirou aquele amanhecer gostoso, aquele sol lindo, e falou: Jacó não vai levar nenhum animal listado, salpicado e malhado, porque os meus filhos levaram esse rebanho embora. Isso foi o primeiro dia. Segundo dia, veio a notícia: Labão nasceu listado, salpicado e malhado. Terceiro dia, nasceu listado, salpicado e malhado. E a cada dia, todo o rebanho forte que nascia era de Jacó. E Labão não tinha mais nada. E lá na casa de Labão, Jacó prosperou. Jacó enriqueceu. Então Deus começou a mudar a sorte dele. Gênesis 31, vamos ler Gênesis 31, versículo 13, para nós entendermos o que Deus estava fazendo na vida de Jacó. Olha o que Deus fala para Jacó: eu sou o Deus de Betel. Lembra lá atrás? Aquela oração que ele fez em Betel, quando ele não tinha nada, que ele fez um voto, e ele fez uma aliança com Deus. Amados, Deus é assim. O tempo em que ele manifesta a bênção é dele. O que nós não podemos deixar é deixar de acreditar, nós não podemos deixar de semear e nem deixar de trabalhar. Nós não vamos prosperar pelo nosso trabalho, nós vamos prosperar pela bênção de Deus. Agora, ainda que a prosperidade ela venha pela bênção, isso não elimina a minha necessidade de trabalhar. Eu vou me levantar e eu vou trabalhar. Só que eu tenho consciência, eu não vou prosperar por causa da força da minha carne ou pela minha capacidade de trabalho, mas eu vou prosperar porque Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos. Deus apareceu a Jacó e disse: eu sou o Deus de Betel, o mesmo Deus em que você ungiste uma coluna, o mesmo Deus que lá atrás, há 20 anos atrás, você fez um voto. Eu vim aqui te dizer: filho meu, levanta-te, sai da terra e volta para a tua parentela. Deus apareceu a Jacó 20 anos depois, e Deus disse a Jacó: levanta-te, meu filho, porque hoje eu começo a mudar a tua sorte. E se você crer no Senhor, se você crer nessa palavra, neste ano o Senhor vai mudar a tua sorte em nome de Jesus. Aleluia! Não importa o tempo que passou. Aleluia! Não importa o tempo que passou, quando Deus decide, quando Ele dá a sua ordem, a última palavra é do Senhor. Ele é o sim e Ele é o amém. E hoje Deus está entrando na tua vida, te dizendo: levanta-te, meu filho, eu vou mudar a tua sorte. E o que aconteceu? Jacó se levantou. E os filhos de Labão estavam furiosos, porque os filhos de Labão eram herdeiros, não é? Da riqueza do pai. Só que a riqueza ela diminuiu, porque a riqueza ela foi toda para Jacó. E nesse momento de incerteza, Deus aparece na vida de Jacó e o liberta das mãos do inimigo. Aquele Jacó que há 20 anos atrás saiu da casa dos pais sem nada, agora ele sai da casa do seu sogro, rico, próspero e abençoado. Amém? Agora vamos ler lá em Gênesis 32. Gênesis 32, 22. Jacó enganou a Isaque com 77 anos. Passaram-se 20 anos na casa de Labão. Agora, com 97 anos de idade, ele sai da casa de Labão. E ele transpõe o val de Jaboque. O val de Jaboque no hebraico significa relaciona-se com dar volta ou lutar. E ele transpõe o val de Jaboque. O que isso significa? Viver
um tempo novo. E nós vamos transpor o val de Jaboque. Jacó, ele atravessa a sua família, ele atravessa os seus rebanhos, os seus bens, e agora ele atravessa aquele val sozinho. Gênesis 32, 22 diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Quando este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Amados, lá em Gênesis 25, a palavra vai nos mostrar que Deus havia escolhido a Jacó e não a Esaú. Entenda o que eu vou te falar agora. A bênção da primogenitura, ela era de Esaú. Quem aqui crê que Deus conhece o teu coração? Quem aqui crê que Deus conhece o teu deitar e o teu levantar, e Ele esquadrinha todo o teu andar? E Ele sonda o teu coração. Embora Esaú fosse o mais velho, e o direito de primogenitura fosse dele, Deus conhecia o coração de Esaú e o coração de Jacó. E é isso que eu queria falar a você nessa noite. Diante de Deus não há acepção de pessoas. Todos nós somos iguais diante de Deus. Mas tem uma coisa que nos diferencia: o coração. O coração diferencia. Foi assim com Davi. Deus disse a Samuel: o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. A Bíblia fala que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu. Amados, Deus havia escolhido Jacó para que ele fosse o herdeiro dessa bênção. Mas por que Deus escolheu Jacó? Não pelos seus méritos, não pelos seus predicados, mas apesar de Jacó, mesmo sendo trapaceiro, mesmo sendo enganador, apesar dele, Deus o amou e o escolheu. E eu quero colocar esta palavra sobre o teu coração. Desde o ventre da tua mãe, Deus te escolheu. E há um grande propósito de Deus sobre a tua vida. Sabe por que Jacó sofreu muito na sua vida? Diga assim: porque ele resistiu. Tem pessoas que sofrem nas suas vidas porque elas resistem à vontade de Deus. Como Jacó, nós podemos viver cercado de pessoas que creem e servem a Deus. Jacó, tudo que ele viveu foi fruto da bênção dos seus pais sobre ele. Não foi nada do que Deus havia abençoado a ele. Tem muitas pessoas que vivem hoje, nos dias de hoje, bênçãos, fruto da oração do pai, da oração da mãe. Tem marido que ele nem ora. Não, a minha esposa é mulher de Deus. A minha esposa é mulher de fé, é ungida. Eu vou trabalhar, a minha esposa ela ora por mim. Nós transferimos responsabilidades. Tem filhos que não oram, porque o meu pai ora, a minha mãe ora, os meus pais são servos de Deus. Foi assim que Jacó viveu, sem responsabilidade. Ele não assumiu a posição que Deus tinha para ele. E o seu coração ainda não havia sido convertido verdadeiramente. Jacó, no val de Jaboque, ele fez todo mundo passar na frente. E ele passou sozinho aquele val. E quando ele chegou ali,
o anjo do Senhor estava lá. E a Bíblia fala que ele lutou até ao romper do dia. E eu quero falar ao teu coração, a iniciativa da salvação, ela é de Deus, ela não é do homem. Nós temos por hábito falar que nós aceitamos a Jesus. Não foi você quem aceitou Jesus, mas foi Jesus que te aceitou primeiro. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. A nossa vida só tem sentido quando nós cremos e nós andamos dessa forma, sabendo que Deus nos escolheu. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: até quando nós vamos resistir à vontade de Deus? Até quando você vai resistir à vontade de Deus e você vai deixar de entregar a tua vida completamente? Nós vamos ter batismo agora em fevereiro. O que você está esperando para ser batizado? Você já está aqui. Deus já te chamou. Deus já te escolheu. Eu estou usando isso como exemplo. Mas tem muitas coisas que nós resistimos a Deus no nosso casamento. A mulher resiste em ser submissa. O marido resiste em ser cabeça. Nós resistimos a Deus quando nós fazemos do nosso jeito. Jacó bateu muito a cabeça porque ele sempre andou na carne. Ei, Deus não te chamou para sofrer, mas naquele val de Jaboque, Deus estava determinado: Jacó, você não vai sair daqui sem que antes eu toque a tua vida. Hoje, no Val de Jaboque, nós estamos tendo um encontro com Deus. E como Jacó, nós vamos vê-lo face a face. Mas nessa noite, nós não podemos mais resistir. Diga: eu preciso me entregar. Eu preciso ceder. E mesmo apesar da resistência de Jacó, Deus não desistiu de Jacó. Ele estava no vigor da sua vida e ele lutou contra Deus. Mas se for necessário, Deus vai te ferir. Ouça, Deus, ele feriu a Jacó, diga assim, para não perder Jacó para sempre. Tem coisas que Deus tira da nossa vida, porque essas coisas tomaram o lugar de Deus. Às vezes Deus tira um carro, uma casa, para nós nos lembrarmos que Ele é Deus. Deus não quer tirar nada de você para você ficar sem. Mas se Ele não for o primeiro lugar, Ele vai tirar para que você se volte a Ele. O Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que ele fala: é melhor você ir para o céu aleijado do que de corpo inteiro e de alma inteira para o inferno. Se for necessário, Deus vai tocar em você. Pastor, o que o senhor está falando? Se for necessário, Deus vai te quebrar. Pastor, mas e a graça? Quando nós resistimos, o Senhor, Ele tem os seus caminhos para nos convencer e nos converter. Na verdade, não precisava disso, porque o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Mas olha, Deus feriu a Jacó para não perdê-lo para sempre. O que é isso? Amor. Deus preferiu tocar a Jacó do que perder a ele, porque Deus o amava. Ouça que eu estou falando ao teu coração. O amor de Deus sobre a tua vida é imutável. Não importa o que você faça, você pode ter batido cabeça a vida inteira. Deus te ama e Ele jamais vai desistir de você. Deus vai até as últimas consequências por você. E você sabe, como Elias, Deus fala com a gente com um cicio tranquilo e suave.
Mas quando ele fala assim e a gente não ouve, ele vai lá e ele aciona o modo voz de trovão. Aí ele aumenta o tom da voz, mas mesmo assim a gente não ouve. Aí ele aumenta mais ainda o volume e ele vem com voz de tempestade e mesmo assim a gente resiste e não ouve. Aí ele vem e ele toca no quadril e ele nos marca. Deus quer falar com você. Não resista mais à vontade do Senhor. Sabe, Jacó saiu manco daquela luta. Diga assim, mas ele saiu salvo. Salvo. Aleluia. Versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Agora, a Bíblia até então era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Depois deste dia que Deus tocou na coxa de Jacó, passou a ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe o que Deus quer fazer na tua vida? Ele quer ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e o Deus do Rodrigo, e o Deus do Paulo, e o Deus do Rafael, o Deus da Renata, o Deus da Juliana, o Deus da Maria, o Deus da Ana, o Deus do Antônio. Aleluia! Aleluia! Deus nos atrai para transformar as nossas vidas. Em primeiro lugar, sabe o que Jacó precisou viver no Val de Jaboque? Diga assim, ele precisou reconhecer a necessidade de salvação. Entenda o que eu estou falando a você. Jacó agora com 97 anos, era o auge da vida dele, rico, próspero, com esposas, com bens, com riquezas. Diga assim, mas o mais importante, ele ainda não tinha a bênção da salvação. Essa é a bênção mais importante da nossa vida. Ei, louco, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jacó precisava reconhecer a necessidade de salvação. E Jacó falou para aquele anjo: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó agora ele cede, ele se humilha e ele suplica. Ele reconhece agora que ele tinha tudo, ele tinha família, ele tinha riqueza, mas faltava a bênção da salvação. Faltava ele ser transformado naquele val de Jaboque. Diga nesta noite, eu reconheço a necessidade de salvação. Abra tua Bíblia lá em Oséias, capítulo 12, versículo 2. Oséias 12, versículo 2. Em segundo lugar, Jacó precisava se arrepender. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder. Versículo 3. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. E a Bíblia diz, chorou e lhe pediu misericórdia. Jacó, ele se arrepende, ele chora e ele pede misericórdia. Com lágrimas de arrependimento, no auge do seu vigor, agora ele cede e ele não resiste mais e ele reconhece a sua fraqueza diante de Deus. Quando você cede, quando você não resiste mais, Deus ele entra na tua vida de forma plena e ele transforma a tua vida de forma sobrenatural. Aqui no versículo 27 de Gênesis 32, em terceiro lugar, Jacó confessa o seu pecado,
porque o anjo pergunta a ele: qual é o teu nome? E ele responde: Jacó. Há 20 anos atrás, o pai dele perguntou: qual é o teu nome? E ele mentiu, ele disse: eu sou Esaú. Mas quando o anjo do Senhor perguntou: qual o teu nome? A resposta de Jacó foi: o meu nome é Jacó, eu sou trapaceiro, eu sou enganador, eu vivi a minha vida inteira uma mentira, eu agi na minha carne, mas aqui nesse val de Jaboque, eu estou te dizendo: o Senhor já tocou a minha coxa, o Senhor já tocou o meu corpo, mas eu estou te implorando, eu não te deixarei ir enquanto o Senhor não me abençoe. Jacó estava te dizendo: Senhor, hoje eu quero viver uma transformação na minha vida. E ele confessa o seu pecado. Deus sabia quem ele era. Deus não precisava daquela informação. Mas aquela pergunta gera em Jacó a consciência do seu erro, para que ele confessasse o seu pecado e se arrependesse. Jacó, então, ele é marcado pelo Senhor. E no versículo 30, Deus transforma a vida de Jacó. A partir de hoje, não te chamarás mais Jacó, usurpador e enganador, mas te chamarás Israel, príncipe de Deus. O Senhor te chama de príncipe. O Senhor quer transformar a tua vida. Nesta noite, nós estamos no Val de Jaboque. Essa palavra nessa noite é um divisor de águas para a tua vida. É um divisor de águas para a minha vida. Quantas vezes nós andamos errado diante do Senhor, agindo na nossa carne? Quantas vezes você resistiu à vontade de Deus, você não quis se entregar? Ei, amado, qual é o seu nome? Amado, quem é você? Você é neto de crente? Você é filho de crente? Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer realizar uma história em você, através de você. Deus quer abençoar a tua vida. Deus tem te protegido, Deus tem te abençoado, mas chegou o dia do Val de Jaboque. É o momento em que Deus nos confronta e Deus entra em luta conosco, porque Ele nos ama ao ponto de morrer por nós. Mas a partir de hoje, eu profetizo sobre a tua vida: não será mais o Deus de Abraão, não será mais apenas o Deus de Jacó, mas a partir de hoje será o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. A partir de hoje você vai ter esta marca de Deus na tua vida. Amém? Em nome de Jesus, fique em pé no teu lugar por um instante. Deus quer te marcar nesta noite. Levante as tuas mãos. Feche os teus olhos aí onde você está. Ceda. Entregue o teu coração. Levante as suas mãos agora. Se renda ao Senhor. Se renda à sua vontade. Você fez na tua família o que você achou que era certo. Você fez o teu jeito. Fala: Senhor, não. Eu estou entregando agora a minha família a Ti. Eu quero que o Senhor haja. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida, os meus negócios, o meu trabalho, o meu casamento. Eu conduzi a minha vida inteira do meu jeito e eu só fiz errado. Senhor, eu quero ter esse encontro contigo no Val de Jaboque. Eu quero ser transformado. Eu quero ser marcado pelo Teu poder, pelo Teu amor. Aleluia. És fiel em todo tempo. Todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que
Sabe o que aconteceu? Jacó foi marcado no val de Jaboque. E do outro lado estava vindo o irmão dele, Esaú. A Bíblia fala que Esaú estava vindo com 400 homens. E Jacó estava com medo de ser morto pelo seu irmão. Mas há 20 anos atrás, lá em Betel, a oração de Jacó foi: se o Senhor me der roupa para vestir, comida para comer, me abençoar nessa jornada que eu empreendo e voltar em paz, o Senhor será o meu Deus. Sabe que Deus deu a Jacó? Infinitamente mais do que possamos pedir, pensar ou imaginar. E Jacó então ele traz uma oferta do seu rebanho ao seu irmão. E Esaú, que queria matá-lo, Esaú não matou a Jacó, mas eles se abraçaram. E houve ali perdão e restauração. E eu declaro essa bênção sobre a tua família, a bênção que trará paz ao teu lar, a bênção que trará paz na vida dos teus filhos, a bênção que trará paz no teu casamento, aonde você for. Receba a bênção do Senhor que te dá paz, a bênção que enriquece, mas não acrescenta dor. O Senhor não te dará apenas roupa para vestir, o Senhor não te dará apenas comida para comer, mas Ele abençoará a tua jornada, aonde você colocar a planta dos pés, Ele te dará por herança, aonde você colocar as tuas mãos, vai prosperar, porque hoje Ele te chama de Israel do Senhor, em nome de Jesus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos aí onde você está. Eu queria que você repetisse uma oração comigo e dissesse assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua voz e a tua palavra, ela entrou no meu coração e ela gerou fé. E hoje eu declaro: tu és o Senhor da minha vida, tu és o meu Deus. Escreve o meu nome no livro da vida, e como o Senhor marcou a Jacó e salvou a sua vida, salva-me, Senhor. Pai, eu andei em seus caminhos, mas eu me afastei e eu me desviei, e arrependido eu volto à casa do Pai. Me recebe nesta noite de braços abertos, eu te peço, em nome de Jesus. Eu queria que todos com os olhos fechados acendessem as luzes, por favor, todos com os olhos fechados. Você que fez esta oração pela primeira vez, você que veio aqui esta noite pela primeira vez ou pela segunda vez, e você quer viver esta palavra na tua vida, você está entregando a tua vida a Cristo, você fez esta oração, levante a tua mão no teu lugar, aí onde você está, para que nós possamos te ver. Levante a tua mão. Deus abençoe. Uma irmã aqui atrás, um irmão aqui, Deus abençoe. A irmã aqui, você que levantou a tua mão, vem aqui à frente, por favor. Nós queremos orar pela tua vida como igreja, em nome de Jesus. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, Pai, aleluia. Boa noite, irmã, Deus abençoe. Vem cá, senhora, Deus abençoe, aleluia. Vem cá, meu amado,
Deus abençoe esse jovem. Deus abençoe a tua vida, querido. Aleluia. Levante as suas mãos. Oh, meu Pai, nós te louvamos por essas vidas. Nós te agradecemos por esses corações aqui quebrantados. Nós oramos sobre eles, abençoamos a vida deles. Ó Pai, em nome de Jesus, que os corações deles sejam tocados pelo teu amor, pela tua palavra, a tua palavra que salva, a tua palavra que liberta. Como o Senhor transformou a vida de Jacó, transforma essas vidas, lava com o teu sangue, com o teu amor, através da tua graça. Levanta os seus filhos, escreve esses nomes no livro da vida, traz sobre eles o poder da salvação, a tua bênção, a tua paz, e conduz os teus filhos em triunfo. E nós aqui como igreja oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês, Deus abençoe a tua vida, viu? Eu queria que vocês recebessem essa palavra nos seus corações, o quanto o Senhor os ama. Independentemente daquilo que nós fazemos, o amor do Senhor é verdadeiro, é grandioso. O amor dele nos cobre, o amor dele nos abraça. E em Jesus há uma nova vida, há um recomeço, há uma nova história. Jacó não tinha futuro mais, mas Jesus é o nosso futuro. Ele é a nossa mudança de sorte. Quando vocês vêm aqui e fazem esta oração, vocês fazem parte de uma família. E há uma família aqui que quer conhecer vocês, quer abraçar vocês. Eu vou contar até 3, aí eu queria que vocês virassem para trás, porque essa família quer dar um abraço, porque nós aqui andamos como igreja, andamos como família, e nós queremos andar juntos com vocês. Amém? Eu vou contar até 3, e aí vocês viram para trás. Vamos contar juntos? 1, 2, 3. De Aleluia. braços abertos quero te receber. Aleluia. Filho, eu estava esperando você. Aleluia. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Aleluia. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Eu fiz uma pergunta no início do culto, eu vou fazer outra agora no final. Qual é o teu nome? Israel de Deus. Qual é o teu nome? Príncipe e princesa do Senhor. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a sua graça, a sua paz esteja sobre a tua vida. Israel de Deus, povo ungido, povo escolhido do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e do Santo Espírito de Deus. Vá debaixo desta bênção, Israel de Deus. Aleluia.